estamos tratando de negócios do reino. Estamos tratando de negocios del reino. E eu sou um homem de negócios. Yo soy un hombre de negocios Por isso quero falar disso. y quiero hablar de eso hoy. Também fiquei muito feliz com a mensagem, También estoy muy contento, quedé muy contento com a mensagem da pastora, con el mensaje de pastora que pastora Jenny, que trouxe não só uma palavra, mas uma revelação. nos trajo no solamente una palabra, sino una revelación. E eu não sei se eu vou ter a oportunidade de levá-la ao Brasil. Yo no sé si tendré la oportunidad de llevarla al Brasil, Então eu gravei para que así que la recordé ahí, grabé ahí para llevar al Brasil, para mostrar aos dijo irmãos. para enseñar a los hermanos de ahí. Amém. Amén. Eu quero ler aqui no livro de Yo Romanos, quiero leer la palabra de Dios en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15. capítulo 10, versículo 13 a 15. Romano 10, 13 a 15. Jéssica. Jessica. 13 a 15. ¿Listo? Ponemos en pie para leer la palabra, ¿sí? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amém, graças. Amén. Pode se assentar. ¿Puede sentarse, por favor? Eu tenho aqui a jovem Yo Jéssica tengo aquí la joven Jessica, e o nosso tradutor y Jonathan. nuestro traductor Jonathan. A sua especialidade não é o espanhol. Su especialidad no es español. Por isso, se alguma coisa não for muito Por bem, eso, si algo no sale bien, perdoe ele. perdónalo. Ele é tradutor em inglês. Él es el maestro en inglés. ¿Sí? A Jéssica, como o Jonathan, A Jessica como Jonathan. eles são dois jovens que estiveram no Ellos nosso son seminário. dos jóvenes que estuvieron en nuestro seminario. Nós temos um seminário no Brasil Nosotros tenemos un seminario en Brasil para treinar jovens para missões. para entrenar jóvenes a misiones. E eles são um dos mais de 50 missionários Y que nós ellos já son treinamos nisso. unos de los más de 50 misioneros que ya entrenamos ahí. E nós recebemos jovens do Brasil e do Y mundo recibimos jóvenes del Brasil y del mundo ahí para treiná-los, para entrenarlos, implantar em seu a coração implantar en su o corazón desejo pelas el almas. deseo por las almas. E eles são testemunhas disso, Y ellos son testigos de eso, de que nós respiramos de que nosotros respiramos almas, almas. né? Nós temos uma grande igreja de treinamento, Y nosotros tenemos una gran iglesia de entrenamiento, onde esses jovens a donde estos jóvenes aprendem de manhã em sala de aula, aprenden en la mañana en la clase e à tarde evangelizam y a la tarde se le practican, evangelizan e leva essas pessoas para a igreja. y llevan a esas personas hacia la iglesia. E todos os anos o Senhor tem nos dado muitas Y almas. todos los años el Señor se nos ha dado muchas almas. Este ano nós estamos vivendo uma grande colheita. Este año estamos viviendo en una gran cosecha. E quando nós levamos esses jovens para dentro do Y seminário, cuando llevamos estos jóvenes hacia el seminario, o nosso maior desejo nuestro gran deseo é que dentro do coração dele es que dentro de sus corazones surge esse desejo pelas surja almas. ese deseo por las almas. A Jéssica está passando um tempo aqui no Ya se Chile está aquí quedando en Chile por algún tiempo e vai casar também y se va a casar com um ex-seminarista con un ex seminarista e estarão y estarán ahí indo tomar conta de uma igreja. yendo a cuidar de una iglesia. Uma igreja Una iglesia que já tem templo que próprio, ya tiene su propio templo, mas está passando uma grande dificuldade. pero que está sufriendo una gran dificultad ahí.
E nós estamos muito felizes pela vida da Jéssica. Nosotros estamos muy contentos por su vida. É uma grande evangelista, Es una gran evangelista muito obediente. y muy obediente. Deus abençoe. Bendiciones. Aplauda Jesus pela vida da Aplaudan Jéssica. su vida. E o Jonathan chegou como seminarista, Y Jonathan llegó como seminarista también. concluiu o seu curso com sucesso Concluyó su curso con suceso e agora ele trabalha conosco no nosso y escritório. ahora trabaja con nosotros en la oficina, en el escritorio. E em dezembro vai casar Y en também. diciembre se casa también. Porque todo mundo que chega desesperado Porque para casar lá, todo que se llega desesperado para casarse ahí, casa. se casan. Amém. Amén. Na verdade, eu quero falar para vocês hoje La verdad quiero hablarles hoy sobre al respecto de administração de missionária, la administración misionera, porque é a minha área dentro da porque igreja. eso es mi área dentro de la iglesia. Então, eu estou aqui com um propósito Entonces que estoy aquí con un propósito de angariar recursos, de ganar recursos, orações oraciones e material humano para a obra y missionária. material humano para la obra misionera. A Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, La Iglesia de Cristo Pentecostal Internacional, a IPCC, la IPCC también, é uma igreja missionária desde a sua origem. es una iglesia misionera desde su origen. Nós somos fruto do avivamento da Rua Azusa, Nosotros somos frutos directos del avivamiento de la Azusa, calle Azusa. Nossa igreja foi fundada no ano de 1917 nos Nuestra Estados iglesia Unidos. fue fundada en el año de 1917 1917 nos Estados en los Unidos. Estados Unidos. E aquela jovem igreja Y aquella joven iglesia começou a enviar missionários para o empezó a mundo. enviar misioneros hacia el mundo. E nós tivemos a honra de receber um Y missionário no nosotros Brasil. tuvimos la honra, el honor de recibir algunos misioneros en Brasil. O primeiro missionário chamava-se Horace Ward. El primer misionero se llamaba Horace Ward. E ele chegou no Brasil em 1935. Y él llegó en Brasil en 1935. Tinha 22 anos, Tenía 22 años, solteiro, soltero, e foi trabalhar na pior região do Brasil, y que é fue o a sertão trabajar do en la Nordeste. peor región del Brasil, que es el nordeste. E mesmo com todas essas Y dificuldades, mismo con todas sus dificultades, ele plantou o evangelho él plantó el evangelio e a igreja prosperou. y la iglesia prosperó. Hoje nós estamos em todos os estados do Hoy Brasil. tenemos una iglesia en todos los estados de Brasil. E temos também algumas igrejas pelo mundo. Y tenemos también algunas iglesias por el mundo. Há cerca de 30 dias, Hace como 30 días, nós enviamos nosotros enviamos dois missionários para implantar 2 misioneros mais uma igreja em para implantar Uganda, más una iglesia en Uganda. porque nós estamos trabalhando com Porque nosotros refugiados. estamos trabajando con refugiados ahí. Em Uganda nós temos mais de 1 En milhão de Uganda refugiados tenemos más de 1 millón de refugiados que são sudaneses. que están Do Sudão de do Sudán, de Sudán del Sur. E nós também temos uma base missionária Y no nosotros Sudão do también Sul. tenemos una base misionera en Sudán del Sur. Nós investimos muito naquela base missionária, Investimos mucho en aquella base misionera porque o Sudão do Sul passou por 17 anos de guerra civil. porque el Sudán del Sur vivió 17 años en guerra civil. Foi totalmente destruído. Fue totalmente destruido. E quando nós resolvemos ir para uma nova nação, Y cuando decidimos ir a una nueva nación, isso há cerca de 4 anos atrás, hace como 4 años, nós decidimos ir para um dos piores lugares do mundo, nosotros decidimos ir a uno de los peores lugares del mundo, que era o Sudão do Sul. que era el Sudán del Sur. E nós construímos uma base missionária, Y nosotros construimos una base misionera, nós enviamos um trator, enviamos un tractor, enviamos uma caminhonete para enviamos lá, una camioneta ahí, fizemos hicimos um trabalho social un trabajo social com crianças, con niños, construímos uma escola construimos una escuela
e cuidávamos mais ou menos de 300 a 400 Cuidábamos de crianças. como 300 a 400 niños ahí. Porque quando nós chegamos no Sudão, Porque cuando llegamos al Sudán, nós perguntamos para eles nosotros le preguntamos, qual era a maior necessidade. ¿cuál es su mayor necesidad? E nós pensávamos que ele ia falar das estradas, porque não tem estradas. Y no pensábamos que les iban a decir que fueran las carreteras, porque no tenían Sudão, carreteras. porque não tem gás. No hay gas también. A luz é muito precária. La luz es muy precaria. Lá nós temos placas de energia solar Allá tenemos plaquetas de energía solar para alimentar baterias para que se puedan alimentar las baterías e possamos ter um pouco de luz à y noite. podamos tener un poquito de luz en la noche. E eu pensei que eles iam falar Yo pensé que essas ellos necessidades. irían decir de estas necesidades. De fome também, porque eles passam muita De hambre necessidade también, alimentar. porque se tiene mucha hambre ahí. Mas eles disseram que a maior necessidade Pero deles ellos se nos dijeron que la mayor necesidad de ellos era que os seus filhos aprendessem a era ler e que a sus escrever. hijos aprendiesen a leer y a escribir. E nós enviamos uma missionária para lá que é enfermeira, que Y não é nosotros educadora. enviamos ahí una misionera que era enfermera, Mas mesmo assim pero mismo así, ela começou a trabalhar com crianças ella empezó a trabajar con los niños. e contratamos 10 professores que tinham passado em Contratamos campos de ahí como refugiados 10 maestros que trabajan con estos niños refugiados. e implantamos 3 escolas. Implantamos 3 escuelas ahí. As salas de aula debaixo de árvores, Las clases son abajo de los árboles. a cozinha La era no chão cocina es en el solo, Jean. e mesmo assim cuidamos Y mismo daqueles así crianças. estamos ahí cuidando de ellos. Não havia comida. No había comida. Eles comiam em média uma vez por dia, Ellos comían en media una vez solo en el día. Caldo de fubá, de milho. Un caldo de millo ahí. E eles passavam muito mal com aquilo, Y pasaban muy malo con eso. porque nós não tínhamos açúcar para Porque colocar no naquele tenía caldo. azúcar para poner. E um dia a missionária estava muito Y un día la sofrida, misionera estaba muy molesta. porque as crianças comiam e vomitavam. Porque las crianças se comían y se vomitaban aquello. E a missionária perguntou: por que E a vocês missionária- estão fazendo isso? ¿Por qué? ¿Por qué se pasa eso? E eles disseram: porque era muito ruim, Ellos dijeron, porque es muy malo. não tem açúcar. No tiene azúcar. Então a missionária fez uma oração ao Así Senhor: que la misionera hizo una oración al Senhor, me dá fé Señor, por favor, me dé fe para que eu possa ter para que yo pueda tener pelo menos 1 quilo de açúcar pelo por dia. menos 1 kilo de azúcar por el día. E depois disso, Y después de eso, o Senhor sempre providenciou el Señor siempre providenció 1 quilo de açúcar 1 por kilo de dia. azúcar todo el día. E melhorou a vida das Y crianças. mejoró la vida de los niños. É um trabalho muito difícil, Eso es un trabajo muy difícil. mas é necessário se fazer. Todavía es necesario. Quando nós estávamos no auge do trabalho, Cuando nosotros estábamos en el top de trabajo, o país entrou em guerra civil el país empezó una guerra civil. e todos se foram do país, Y naquela todos região, ellos se fueron de ahí, para o Sudão do Sul. se movieron Aliás, hacia, para Uganda. se movieron para Uganda. Ahí. E a nossa missionária ficou até o último momento. Y nuestra misionera ahí quedó hasta el último momento, E até que ela teve que sair de vez. hasta que tuve que ser sacada de ahí, quitada de ahí. Então, toda a nossa igreja foi para um campo refugiado no Toda Sudão. nuestra iglesia se fue hacia un campo de refugiados en Uganda. E nós trouxemos a nossa missionária para o Brasil. Y traemos nuestra misionera para Brasil. Mas aquilo não nos fez bem, Pero aquello no nos hizo bien, porque nós só podemos pregar em lugares seguros. porque nosotros solo podemos predicar en lugares seguros. E nós começamos a questionar o que fazer com aquela igreja no campo Empezamos de então refugiados. a preguntarnos a nós mesmos o que hacer con aquella iglesia en el campo de refugiados ahí. E então nós decidimos enviar a nossa missionária de volta. Decidimos enviar nuestra misionera de vuelta.
E hoje nós estamos cuidando. Y hoy estamos ahí cuidando, Cuidando dos nossos irmãos em um cuidando campo de nuestros refugiados. hermanos en el campo de refugiados ahí. Então, se nossos irmãos estão Entonces, nuestros hermanos no campo de refugiados em están Uganda, ahí en el campo de refugiados en Uganda, surgiu o desejo de implantarmos uma igreja surgió un deseo de en implantar una Uganda. iglesia en Uganda, perto do Sudão do Sul. cercano al Sudán del Sur. Porque todas as vezes que necessitar, Porque todas las veces que necesitar, nós teremos uma igreja lá. tendremos una iglesia ahí. Então, nós enviamos um casal jovem que foi formado no nosso seminário. Así que enviamos un casal jueves que fue formado en nuestro seminario ahí. Eles estão aprendendo a falar o inglês Están perfeitamente. ahora aprendiendo a hablar inglés debidamente. E nós já documentamos toda a igreja em Uganda. Toda la iglesia ya está siendo documentada ahí. E queremos regularizada. levantar uma poderosa igreja para a glória do Y Senhor. queremos levantar una poderosa iglesia y en el nombre de Jesús. Amém? A nossa base no Sudão do Sul está ocupada por rebeldes. Nuestra base en Sudán del Sur está ocupada por los rebeldes. Eles pegaram o nosso trator, Se nos quitaron el tractor, pegaram tudo que nós tínhamos. pegaron todo lo que teníamos, agarraron todo lo que teníamos E ahí. custou mais ou menos 250 mil. Se nos costó más o menos 250,000. Mas isso não trouxe muito peso em nosso coração. Pero eso no nos dejó tristes, Porque o principal, porque el principal eles não puderam nos tirar, no nos pudieron sacar, que é o coração, Que é que é o Jesus no coração coração daquele povo. que es Jesús en el corazón de aquel pueblo. Nada vai poder tirar Jesus do coração Nada deles. se puede sacar el Jesús de sus corazones. Então, amém. Glória Amém. a Deus. Então a missionária estava muito preocupada, Entonces la misionera estaba muy preocupada ahí, porque foi tanto investimento porque fue tanto investimiento e tudo se foi. y todo se fue. E eu olhei para ela Entonces le miré e disse: isso y le dije, não quer dizer nada. eso no significa nada. Nós não fomos lá para construir prédios. Nosotros no fuimos a construir predios. Nós fomos levar Jesus ao coração Nosotros das fuimos a pessoas. llevar Jesús hacia el corazón de ellos. Então vamos tratar de cuidar disso. Así que vamos a tratarnos de cuidar de eso. Então vamos para os campos de Entonces refugiados. vamos al campo de refugiados. Então hoje nós temos uma igreja Entonces hoy tenemos una iglesia ahí, no campo de en el refugiados. campo de refugiados. Queremos comprar grandes tendas. Queremos comprar una gran construcción para ellos, cobertura, E começar a implantar igrejas y ali naquela empezar a região. implantar iglesias en aquella región. Amém? Amén. Temos também outros trabalhos. Tenemos también otros trabajos. Hoje temos cerca de 95 trabalhos missionários. Hoy tenemos cerca de 95 trabajos misioneros. Temos uma escola de missões. Tenemos una escuela de misiones. Mas isso é muito difícil. Pero eso es muy difícil. Isso custa muito. Eso nos cuesta mucho. A obra missionária custa muito caro. La obra misionera es muy cara. E a obra missionária não é feita com boas intenções. La obra misionera no es hecha con buenas intenciones. A obra missionária é feita com investimentos. La obra misionera es hecha con investimientos. E a igreja muitas vezes não compreende Y isso. la iglesia muchas veces no lo entiende eso. Eu recebo ofertas mensais de igrejas. Yo recibo ofrendas mensuales de las iglesias. E nós temos igrejas que têm 200, Y 300 nosotros pessoas. tenemos iglesias con 200, 300 personas. E envia como $30 Y para se nos missões. envía como $30. No Brasil, En el Brasil são necessários cerca de 120 mil son cristãos, necesarios cerca de 120,000 cristianos para sustentar um missionário. para sostener a un misionero. Como que tanta gente para sustentar um missionário? ¿Cómo que tantas personas, tanta gente para sostener un misionero? Seria necessário somente 100 pessoas para sustentar Sería um necesario missionário. solamente 100 personas para sostener un misionero. Mas são cerca de mais de 100 mil pessoas Pero para son sustentar um missionário. cerca de 1,000 personas para sostener un misionero. 100 mil. 100,000 personas para sostener un misionero. Então, há uma crise missionária. Entonces hay una crisis misionera. Muitas vezes
a obra missionária está sendo feita Muchas veces la obra misionera está siendo hecha por homens e mulheres hombres y mujeres que decidiram, que por conta decidieron, própria, por su propia cuenta, pelo chamado de Cristo em suas vidas, tener el llamado de Cristo en sus vidas, a fazer a obra missionária. hacer la obra misionera. Mas o Senhor, Ele mandou ir, Pero el Señor se nos mandó ir, mas antes de mandar ir, pero antes de eso, Ele preparou a igreja para Él enviar. preparó la iglesia para ser enviada. A igreja entrou numa crise tão La séria iglesia se missionária entró en una crisis tan seria que foi necessário surgir as agências que missionárias para fue enviar. necesario surgir las agencias misioneras para enviar las personas. O Senhor não deixou ir para agências missionárias. El Señor no los dejó el ir para las agencias misioneras. O Senhor deixou ir para a El Señor se igreja. nos dejó el ir para la iglesia. Mas como a igreja Pero como la recusa iglesia a fazer a obra rechaza missionária, de hacer la obra misionera, começou a surgir agências empezó entonces a surgir agencias como o Exército da Salvação, como el Ejército de Salvación, como a Jocum como Jocum e como muitas y outras. como muchas otras. Dentro da nossa igreja no Dentro Brasil, de nuestras iglesias en Brasil também surgiu uma agência también missionária. surgió una agencia misionaria. Mas Misionera. isso Pero eso não é o que Deus quer. no es lo que Dios O quiere. Deus quer o Lo compromisso que da Dios quiere es igreja, un compromiso de la iglesia. porque é a igreja que Porque gera la missionária. iglesia que genera misioneros. É a igreja que gera Es la iglesia recursos. que genera Recursos. recursos. É a igreja que gera Es la estratégias iglesia que genera estrategias para missões. para misiones. Então, muitas vezes a igreja está Entonces, escondida de muchas trás veces das la agências iglesia está missionárias. ahí escondida atrás de las agencias misioneras. E o que eu tenho visto? Y lo que tengo visto yo, Muitas vezes é um conflito da igreja muchas com as veces agências hay un missionárias. conflicto de las iglesias con las agencias misioneras. Isto é muito ruim, Esto es muy malo, porque atrás disso tudo porque atrás de todo eso há milhares de pessoas indo para o hay inferno. millones de personas caminando hacia el infierno. Eu não sou contra as agências Yo no missionárias. soy contra las agencias misioneras. Pelo contrário, Muy por el contrario. nós temos uma agência missionária. Nosotros tenemos una agencia misionera. Mas isso não pode tirar a nossa responsabilidade Pero como eso no igreja se puede sacar nuestra responsabilidad como iglesia de fazermos missões. de hacermos misiones. Parece que quando se fala de missões em Se nos em parece que países cuando difíceis, hablamos de misiones en países difíciles, a igreja se recusa a pensar. la iglesia se rechaza a pensar al respecto. E nós precisamos entender que Y estamos nosotros necesitamos comprender que estamos nos últimos dias en do los nosso últimos trabalho aqui tiempos, na los face últimos da terra. días de trabajo en la faz de la tierra. E eu estou aqui falando para homens e Estoy mulheres aquí experientes, hablando a hombres y mujeres experientes, a homens e mulheres de a negócios do reino. hombres y mujeres de negocios del reino. E nós precisamos nos unir Y nosotros precisamos unirnos para que essa conferência não seja só uma para que união esta de conferencia de no pastores, sea solamente una reunión de pastores, mas que seja algo sino efetivo. que sea algo efectivo. Tudo que eu faço na obra de Todo Deus lo eu que hago procuro ser yo en la efetivo, obra de Dios tiene que ser efectivo. porque Porque nós necessitamos de resultados no reino. Nosotros necesitamos resultados en el reino. Porque os nossos resultados significam Nuestros resultados significan almas salvas para o reino. almas salvas para el reino. Amém? Amén. Quando Paulo escreve aqui, Cuando Pablo escribe ahí, ele está em uma grande él crise. está en una gran crisis. Ele está desesperado, Él está desesperado. porque ele entende Porque él comprende, él que, entiende que há necessidade de que hay os homens una clamassem ao necesidad de Senhor, que los hombres clamasen al Señor, mas ele também entende pero él también comprende que isso não era possível que se eso eles não no sería conhecessem Jesus. posible si ellos no se conocieran a Jesús. E ele Y entende él entiende que aqueles homens só que aquellos conheceriam a hombres Jesus solamente conocerían a Jesús se houvesse quem falasse si de hubiera Jesus. quien hablase de Jesús ahí. E ele entende Y él entiende que só haveria quem falasse que de solo Jesus habría quien hablase de Jesús se forem si enviados. fueran
enviados. Então, a nossa tarefa Então, como igreja, nuestra tarea como a nossa tarefa como nuestra pastores, tarea como pastores é enviar. es enviar, enviar. Uma igreja que não Una envia iglesia que no envía é uma igreja doente. es una iglesia dolente. Uma igreja que Una não iglesia envia enferma. recursos para missões. Una iglesia que no envía recursos para las misiones. É uma igreja doente. Es una iglesia enferma. Uma igreja que não envia oração para os Una campos. iglesia que no envía oraciones hacia el campo. É uma igreja doente. Es una iglesia enferma. A nossa tarefa Nuestra tarea é enviar. es enviar. Amém? Amén. Se você não quer ir, Si usted no quiere ir, então envie. entonces envíe. Há quem queira ir. Hay quien quiere ir. O nosso pastor quer ir para Nuestro pastor as quiere regiões ir hacia las amazônicas. regiones amazónicas. Eu tenho muitos jovens que querem ir para outros países, Con muchos jóvenes que quieren irse a otros países, mas não tem recurso. pero no tienen recursos. E há igrejas que enviam Y hay iglesias que envían $10 para missões como $10 para misiones e acham que estão fazendo muito. y piensan que están haciendo mucho. Na realidade, na igreja no Brasil, En verdad, en la iglesia en Brasil é uma igreja muito poderosa. es una iglesia muy poderosa. Tem muito dinheiro, Tiene mucha plata. tem muitos templos. Tiene muchos templos. É fantástico. Una cosa fantástica, Mas genial. envia 2% de sua arrecadação Pero se le envía solamente 2% de la recaudación para missões. para misiones. A cada $100 que arrecadam, A cada $100 que se arrecadan, envia 2 para se missões. lo envía solamente 2 para misiones. Essa é a nossa realidade. Esa es nuestra realidad. ahí. Nós amamos missões assim? Nosotros amamos misiones así. Eu acredito que há uma crise Yo missionária, creo que hay una crisis misionera, mas eu acredito que a partir desse congresso pero acredito yo que de ese congreso adelante nós podemos mudar a situação. nosotros podemos cambiar la situación. Eu quero que você nos envie, Yo quiero que ustedes se nos envíen, que nós estamos dispostos a que ir. nosotros estamos dispuestos ahí, Nós estamos dispostos a fazer a obra deseosos de missionária. irnos, deseosos de hacer la obra misionera. O missionário Pablo Liu está disposto a ir Misionero à Pablo Liu Ásia. está dispuesto, se quiere ir a Asia. Desde que o pastor Pablo Liu passou no Brasil, Desde que Pablo Liu se pasó hacia Brasil, eu tenho falado que nós precisamos ir para a Ásia. yo tengo hablado que necesitamos irnos a Asia. E quando eu falo isso para Y pastores, cuando dijo eso a pastores, eles olham desconfiado para ellos se mí. nos miran ahí como extraño, algo raro. Ir para a Ásia Irnos a Asia é muito es difícil. muy difícil. Mas por que é difícil? Pero ¿por qué es difícil? É o Espírito Santo que nos El capacita. Espíritu Santo se nos Se capacita. a língua é difícil, Si la lengua es difícil, o Espírito Santo o pode nos Espíritu ajudar a Santo puede falar. ayudarnos a hablar. Nós precisamos ter mais fé. Nosotros necesitamos de más fe. Você é o arco. Usted es como un arco. Fale para o irmão que está do seu Habla lado. al hermano que está ahí de su lado. Você é o arco. Usted es como un arco. Diga, você é o arco. Usted es un arco, dígele. Fala, você é um arco. Usted es un arco, sos un arco, dígelo. Aonde estão as flechas? ¿A dónde están las flechas? As flechas estão dentro das nossas igrejas. Las flechas están dentro de nuestras iglesias. Nós temos no Brasil cerca de 30.000 pessoas congregando em Nosotros nossa en igreja. Brasil tenemos cerca de 30,000 personas congregando en nuestra iglesia. E todos os anos, En todos los años nós temos que implorar nos tenemos que pedir mucho para que tenhamos 15, 20 jovens para que sendo treinados para tengamos como missões. 15, 20 jóvenes todo el año para misiones. Porque quando aparece alguém com potencial dentro da igreja, Pero cuando tenga alguien con potencial dentro de la iglesia, os pastores se agarram a ele los pastores se aferran a él como se fosse a salvação como de suas si fuera vidas la salvación de su alma. e não querem ceder para Y missões. si no lo quieren dejar ir para misiones. Quando
muitas vezes Cuando muchas veces enviam os piores, envían los peores. porque eu já recebi no seminário de missões Porque ya los recibí en el seminario de misiones ahí. drogados, Drogados. eu já recebi Ya los recibí. pessoas loucas, Personas locas. pessoas problemáticas, Problemáticas. e o pastor me enviou El pastor se me envió porque queria se livrar das porque quería pessoas. librarse de aquella persona. O seminário de missões El seminario de misiones não é um lugar para no es pessoas un lugar para personas que estão causando os que problemas. están causando problemas. É en la um lugar iglesia. para as Es pessoas un lugar para personas que vão trazer soluções que van para a traer missões. soluciones a Então, sus se você misiones. tem que enviar, Entonces usted hay que enviar. envie o melhor. Envíe lo mejor. Envie o melhor que você tem, Lo mejor que hay ahí. para que o campo missionário Para que tenha el o campo melhor. misionero tenga el mejor. Uma das maiores crises da igreja Una de las mayores crisis de la iglesia há muitos anos a muchos años é a falta de es obreiros. la falta de obreros. A igreja, cada dia que passa, La iglesia, cada día que pasa, tem menos obreiros tiene disponíveis. menos obreros E a disponibles. igreja só não tem La obreiros iglesia solo no tiene obreros porque não envia. porque se no la envían. Porque no dia que começar a enviar, Porque cuando empezare a enviarlos, o Senhor vai enviar muito. el Señor se enviará O muchos. Senhor vai dar muitos. El Señor nos dará muchos. Porque enquanto eu não tiro Porque o enquanto obreiro no da igreja, saca un obrero de la iglesia, o Senhor não manda outro para aquele el lugar. Señor me manda otro en su lugar. Quando eu tiro um obreiro e dou para missões, Cuando saco un obrero y le doy a misiones, o Senhor envia dois. el Señor me envía dos. Quando você dá, Cuando usted da, o Senhor sempre envia el mais. Señor siempre lo envía más. É uma experiência. Eso es una experiencia. Amém? Amén. Então a igreja é o arco. Entonces la iglesia es un arco. Nós precisamos estar pronto para Nosotros lançar precisamos flechas. estar listos para arrojar las flechas. Mas nós precisamos das flechas. Pero nosotros necesitamos las flechas. E as flechas Y las flechas estão nas suas costas. están ahí, en sus espaldas. Estão aí. Están ahí. Eu quero missionários. Yo quiero misioneros. Eu quero que você diga, Pastor Márcio, Yo quiero que me diga, Pastor Márcio, eu tenho um jovem pronto yo para tengo ir para un missões. joven listo para ir a misiones. Nós vamos levar para o nosso Nosotros seminário. vamos a llevar para nuestro seminario ahí. Isso não vai custar um centavo para Y no você. le va a costar un centavo. Nós vamos treiná-lo, Nos vamos a entrenarlo, prepará-lo prepararlo e enviá-lo y para missões. enviarlo a misiones. Vamos fazer como fizemos com a Vamos a Jéssica, hacer con ellos como hicimos a Jessica, como Jonathan como Jonathan e muitos outros. y muchos otros. Você tem Vosotros uma flecha para me dar? tienen una flecha para darme. Tem? ¿Tienen? Tem uma flecha na sua ¿Tienen una igreja flecha para me en su dar? iglesia para darme? Amém? Muitas. Ah, glória a Ali tem Deus. Amém. Aleluia. Que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. A situação no mundo não está fácil. A situação no mundo não está fácil. Nós vivemos um tempo muito perigoso. Nosotros vivimos um tempo muito peligroso. Um tempo de islamização mundial. Tempo de islamização mundial. Enquanto não ganhamos os chineses para invadir o mundo, Enquanto não ganhamos os chineses para invadir o mundo, os chinos para invadir para invadir o mundo, os islâmicos estão fazendo isso. os muçulmanos estão fazendo isso. A taxa de natalidade de um país na América A taxa de natalidade em país da América ocidental ocidental é 1,7 filho por casal. é como 1 por 7 hijos a um casal. E essa taxa de E essa natalidade taxa está de baixando. natalidade está baixando. E quando nós chegarmos a Quando 1,3 nós outros chegarmos a 1 por 3, é filho por casal, 3 hijos por casal, o cristianismo começará a o desaparecer nos países cristianismo empezará a ocidentais. desaparecer de los países. Porque qualquer cultura Porque qualquer cultura, que a taxa de a natalidade taxa de navidade começa a ser Empieza um filho por casal, a ser um hijo por casal, em breve em breve essa cultura essa desaparecerá. cultura se vai desaparecer. A taxa de A natalidade taxa de muçulmana navidade muçulmana são 8 crianças por são casal. 8 niños por casal. 8. 8. E nós E nós outros somos um filho somos por casal. hijo por casal.
Então, Entonces, nós precisamos ser nosotros necesitamos como Richard, ser como Richard, que todo ano tem um ninho. que a cada año tiene un hijo. Amém, pastor. Já tem 4, não? Ya tiene 4. Pero que não é muçulmano. Pero no es musulmano él. Mas nós estamos correndo um grande perigo. Pero nosotros estamos en un gran peligro. Outro dia eu coloquei no Google, Otro día estaba ahí buscando al Google, coloquei aqui jovens missionários estaba ahí buscando jóvenes misioneros. e apareceu muitas páginas Y se abrieron muchas páginas ahí, com jovens con missionários. jóvenes misioneros. Jovens missionários, Jóvenes misioneros. mas tudo mormons, Pero todos mormones. nenhum cristão. Ningún cristiano. Todos mormons. Todos ellos mormones. Se você colocar na página jovens missionários, Se pide ahí en el Google jóvenes misioneros. vai aparecer o exemplo de muitos missionários, Ahí te dan muchos ejemplos de misioneros. mas mormons, Pero todos mormones. não cristãos. No cristianos. Vamos mudar isso em nome de Vamos a Jesus. cambiar eso en el nombre de Jesús. E isso tem que começar aqui. Y eso tiene que empezar aquí. Amém. O cristianismo corre um grande perigo, El cristianismo está en un gran peligro. porque Porque se você faz qualquer coisa com Maomé, si usted hace cualquier cosa con Maomé, se você brinca com Maomé, usted se bromea con Maomé, se você faz uma figura distorcida de Maomé, si usted hace un diseño distorcido de Maomé, logo você estará correndo um grande perigo, luego estará ahí en un gran peligro. porque alguém vai tentar te matar. Porque alguien intentará matarlo. E pegam a figura de Jesus, Y ahí pegan, y ahí tienen Jesucristo, la imagen de Jesucristo. fazem distorções Y terríveis se hacen cosas terribles. e ninguém faz nada. Y nosotros cristianos estando ahí, Nunca vamos ser como os muçulmanos Nunca radicais, seremos como los musulmanos, que vamos amarrar uma bomba em nosso corpo e explodir. que van a atarnos una bomba y explodir y aplotarnos. Não, não precisamos fazer No, isso. no necesitamos de eso. A nossa bomba, Nuestra bomba, o nosso poder nuestro poder, é a pregação do es la Evangelho de predicación del Jesus. Evangelio de Jesús. Então a igreja precisa Así que parar la de iglesia ficar necesita estática, parar parada. de estar ahí, parada. Quando alguém levantar contra Jesus, Cuando alguien se levantar contra Jesús, nós precisamos falar nosotros quem Ele é. necesitamos hablar de quién Él es. Nós sabemos quem Ele Nosotros é. sabemos quién Él es. Ele é o Filho de Él Deus. es el Hijo de Dios. Ele é o que a pastora pregou. Él es aquel que la pastora predicó. O Filho de Deus el revelado Hijo de ao Dios homem. revelado al hombre. Não podemos No ver podemos ver o Evangelho el sendo destruído Evangelio siendo destruido e não fazer nada. y no hacer nada. Você sabe que no mundo Ustedes saben que en el mundo nasce cerca de 80 milhões de pessoas por ano. hay cerca de 80 millones de personas al año. Vou repetir isso. Me voy a repetir eso. No mundo En el mundo nasce cerca nacen cerca de 80 de milhões de pessoas por 80 ano. millones de personas al año. Todos os missionários que existem hoje Todos los misioneros que hay hoy levariam llevarían 100 anos 100 años para ganhar essas 80 para milhões ganar de esas pessoas. almas todas. Compreende? ¿Comprende eso? Todos os missionários que existem Todos los misioneros que hay levariam 100 anos se llevarían 100 años para ganhar as pessoas para ganar esas almas que nascem durante um ano. que nacen durante un año solamente. Então nós precisamos de muitas flechas. Entonces que nosotros necesitamos muchas flechas ahí. Então o nosso trabalho é muito claro. Entonces nuestro trabajo es muy clarito, muy claro, Muito claro. muy claro. E eu quero que vocês me ajudem. Yo quiero que vosotros me ayuden. A nossa primeira tarefa Nuestra primera tarea é formar es missionários. formar misioneros, Preparar líderes. preparar líderes. Líderes. Líderes.
Uma igreja que quer crescer. a una iglesia que quiere crecer, Uma igreja que quer ser una iglesia que poderosa quiere ser missionária. poderosa, misionera, Ela precisa formar. necesita formarse. Nós, há cerca de 3 anos, levantamos uma igreja. Hace como 3 años empezamos una iglesia E nós levantamos esta igreja E como a nós igreja outros base de treinamento. levantamos esta iglesia como una iglesia base de entrenamiento. E o nosso principal foco Y nuestro principal foco, é formar es formar missionários, misioneros, novos líderes. nuevos líderes. Então, todo o nosso trabalho Entonces que todo nuestro trabajo é em torno de formar novos es en líderes. torno de formar nuevos líderes. Porque nós temos muitos Porque cristãos, nosotros tenemos muchos, mas isto não tem efetivamente pero eso no tiene efectivamente chegado nos campos missionários. llegado hacia el campo misioneros. Então, nós estamos criando uma igreja Entonces que consumidora. nosotros estamos construyendo una iglesia que es consumidora, Só consome. que só consume, que E só nunca tiene, dá. y nunca se da. Então, Então, nós que mudamos o nosso foco. Nosotros necesitamos cambiar nuestro enfoque. Então, nosso foco hoje Nuestro enfoque hoy é formar es formar líderes. líderes, Uma igreja de líderes. una iglesia de líderes. No livro de Atos dos Apóstolos, En el libro de Hechos, capítulo 11? Perdão, Efésios 4. Efesios 4, Vamos, eu queria que você abrisse essa. abre tu Biblia conmigo, en Efesios 4, 4:11. 4:11. Pode ler. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Só 11. Solo 11. E ele mesmo deu Y uns él para mismo constituyó unos apóstoles, pastores, profetas y evangelistas y maestros. Amém? Amén. Quem deu os ministérios? ¿Quién dio los ministerios? Diga comigo, Jesus. Di conmigo, Jesús. Quem deu o ministério? ¿Quién dio los ministerios? Jesús. Fale alto. Hable alto. Quem deu os ministérios? ¿Quién dio los ministerios? Para quê? ¿Para qué? Somente para pregar? ¿Solamente para predicar? A principal razão porque Deus La principal razón por Porque la Deus cual trouxe os Dios ministérios. trajo los ministerios não foi para pregar, no fue para predicar, não foi para cantar, no fue para cantar, não foi para ensinar. no fue para enseñar No. solamente, no. A revelação La revelación para que Deus levantou os ministérios para que Dios se levantó el ministerio está no versículo 12. está en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta é a única razão dos ministérios. Esta es la única razón de los ministerios. Preparar a igreja para fazer a Perfeccionar a obra. los santos para hacer la obra. Não é para você fazer, No es para que usted haga junto. é para você preparar, Es para que perfeccione, prepara. para que a igreja faça. Para que la iglesia haga. Esse é o meu chamado. Esto es mi llamado. É preparar Es preparar os santos los santos para fazer. para hacer. Então, enquanto você estiver fazendo, Entonces, en cuanto tú estás ahí haciendo, você está cometendo um grande erro. estás muy equivocado. O Senhor não te chamou para fazer. El Señor no se Como lo llamó ministro, o Senhor solamente não para te chamou hacer. para fazer. Como ministro, el Señor no te llamó solamente a hacer. Não solamente não. O Senhor não te chamou El para Señor no fazer. te llamó a hacer. O Senhor te chamou El Señor te llamó para para preparar outros para fazer. otros a hacerlo.
Essa é o nosso principal chamado como Ese es ministro. nuestro principal llamado como ministros, Como discípulo de como Jesus, discípulos de Jesucristo. eu preciso pregar, Yo necesito predicar, eu preciso adorar, yo necesito alabar, eu adorar, preciso ensinar, yo necesito enseñar, eu preciso viver os yo necesito ministérios. vivir los ministerios. Agora, como ministro, Pero como ministro, a minha principal mi tarefa principal tarea é preparar os es santos para preparar fazer. los santos para que hagan ellos. Por que que a igreja não evangeliza? ¿Por qué la iglesia no se Eu não sei evangeliza? aqui no Chile, Yo no sé na aquí Colômbia en e em outros Chile, en la países. Colombia y en otros países. mas no Brasil, Pero en Brasil, 95% da igreja 95% de la iglesia não evangeliza. no evangeliza. A cada 100 cristãos, A cada 100 cristianos, só 5 deles solamente 5 de ellos fala de Jesus. hablan de Jesucristo. 95% 95% não fala quem é no Jesus. hablan de quién Jesús es. Por que não fala? ¿Por qué no hablan? Por que que há na mentalidade da igreja Porque que hay un ambiente en la mente de la iglesia, de que quem deve pregar é o quien debe pastor, predicar es el pastor, quem deve ensinar é quien o debe pastor, enseñar es el pastor, quem deve fazer missões é quien o debe pastor, hacer misiones es el pastor, quem deve consertar a luz quien é o debe pastor, consertar la luz es el pastor, quem deve cuidar do som é quien o debe pastor. cuidar del sonido es el pastor. Por que que a igreja adquiriu essa Porque que la mentalidade? iglesia tiene esta mentalidad, Porque nós abandonamos porque Efésios nosotros 4 e nos 12. alejamos de Efesios 4, 11, 12. Porque fazer aparece mais. Porque hacerlo eso es más bien visto. Porque fazer parece mais atrativo. Porque hacerlo le parece más atractivo. Mas você deve trabalhar Pero vosotros tienen que trabajar como um grande diretor como un gran de director teatro de teatro que faz grandes que espetáculos, hace grandes espectáculos. mas ele não Pero él aparece. mismo no se lo ve. Então, enquanto você estiver Enquanto aparecendo, usted está ahí apareciendo, significa que o teu ministério é um significa que fracasso. tu ministerio es un fracaso. Porque quem tem que Porque quien aparecer tiene que aparecer são jovens pregadores, son jueves pregadores, são jóvenes pregadores, jovens jóvenes mestres, maestros, são jovens cantores. jóvenes cantantes. Nós não precisamos Nosotros no necesitamos de pessoas de personas aparecendo. que se aparecen ahí. Nós precisamos que a igreja Necesitamos que la iglesia apareça. aparezca. Mas a igreja está escondida Mas la iglesia está ahí escondida, à frente dos púlpitos, al frente de los púlpitos, não atrás, no atrás de él, é à frente. delante de él. Então aqui estou eu Aquí estoy yo e a igreja y la iglesia está escondida está ahí escondida, na minha frente. adelante de mí. E eu estou indo Y yo estoy yendo em direção à igreja. en dirección a la E a iglesia. igreja está vindo em Y minha la iglesia direção. está vindo en mi dirección. E nós Y nosotros não saímos de lugar nenhum. nos salimos de nuestros lugares. Então, a igreja cresce para si mesma. La iglesia crece para sí mismo. Ela cresce dentro dos templos. Ella crece adentro de los templos. Ela cresce dentro do seu cuidado. Ella crece dentro de su cuidado. Nunca a igreja esteve tão bem com ela mesma. Nunca la iglesia estuve tan bien con ella misma. Nós temos tanta comida. Nosotros tenemos mucha comida. Não há um cristão magrinho. No hay un cristiano magro. Todos são fuertes, Todos son fuertes, bonitos, corados. se ven bien colorados. Porque nós cuidamos muito bem um dos Porque outros. nosotros cuidamos muy bien de uno a los otros. Mas nós temos um campo lá Mas fora. nosotros tenemos un campo allá afuera. Nós temos uma tarefa. Tenemos una tarea. Se você não quer ir, Si usted no se quiere irse, me envie. envíeme. Envie o Pablo Liu. Envía a Pablo Liu. Envie a Jéssica. Envía a Jessica. Se você não quer ir, Si no quiere irse, envie. envíe. Envie esse irmão que está do seu lado. Envía a Aí. ese hermano al lado tuyo ahí. Então, a igreja precisa voltar a implantar Entonces que la igrejas. iglesia necesita volver a implantar iglesias. Então, no nosso trabalho, En nuestro trabajo, conduzido pelo reverendo Daniel Silva, conducido por el reverendo Daniel Silva, é algo muito forte. algo muy fuerte É a implantação es la implantación de novas de igrejas. nuevas iglesias.
Então, tem que surgir novas igrejas. Así que hay que tener nuevas iglesias. Há poucos dias atrás eu cheguei numa grande igreja no Brasil. Hace pocos días estuve en una gran iglesia en Brasil. E o pastor me chamou Y el pastor me llamó e disse: venha ver o que é que nós estamos fazendo y me pela dijo, obra de Deus. ven ver lo que estamos haciendo nosotros por la obra de Dios. E ele me levou no templo Y él me llevó al templo e estava arrancando um piso muito bonito y como esse. estaba ahí arrancando los pisos muy bonitos como esos. Perfeito! Perfectos. Perfeito! Perfectos. Lindos! Lindos, se ven muy bonitos. E aí me levou em outro lugar. Y ahí me llevó al otro E me lugar mostrou um monte de piso y me enseñó una gran cantidad de pisos de porcelana, de porcelana da melhor. de la mejor calidad. E aquela igreja Y aquella iglesia envia uma pequena oferta de missões por mês. envía una pequeña ofrenda de misiones para nosotros. Tirando um piso bom Está ahí sacando un piso bueno para colocar um melhor. para poner un mejor. Isso me deixa sem palavras. Eso me deja sin palabras. Porque nós temos muitas igrejas em que as pessoas estão congregando debaixo de Porque lonas. tenemos muchas iglesias en que las personas no tienen un teto como ese. A nossa igreja no Brasil Nuestra iglesia en Brasil arrecada cerca de 1,5 milhão por mês. Isso dá, arrecada cerca de un millón y medio por mes. isso como Eso es cerca como de $800 mil por mês. $800,000. E investimos em missões, Investimos en misiones. cerca de $30 mil. Cerca de $30,000. Eu não sei como Deus está vendo tudo isso, Yo no sé cómo Dios se mira eso, mas pero nunca é tarde para recomeçar. nunca es tarde para repensar todo. Nós precisamos amar mais missões. Nosotros necesitamos amar más eso. Precisamos cuidar mais dos Necesitamos missionários. cuidar más de las misiones. Por que os jovens não querem serem mais missionários? ¿Por qué los jóvenes no se quieren ser más misioneros? Porque a igreja fez uma imagem muito feia dos missionários. Porque la iglesia se les dio una imagen muy fea de misioneros. Se este rapaz vai ser um missionário, Si ese joven será un misionero, ele será um fracassado, él será un fracasado, ele vai passar fome, él se va a tener hambre, ele vai ter muitas dificuldades, va a tener muchas dificultades. ele vai ser a pior pessoa. Él va a ser la peor persona. Então, quando as crianças nascem nas nossas Entonces, igrejas, cuando las crianzas, los niños se nacen en nuestras iglesias, nós fazemos de tudo nosotros hacemos de todo para que eles não sejam missionários. para que ellos no sean misioneros. Porque a imagem de missionário Porque na la nossa imagen de cabeça misioneros en nuestras cabezas é que eles serão es miseráveis. que serán miserables. E infelizmente Y infelizmente é isso es eso que acontece. que se pasa. Se você tem Si no $50 para ir no tienes shopping, $50 ahí para ir al mall, al shopping, é pouco. es poco. Mas se você tem $50 Pero si para dar tienes para missões, $50 para dar a misiones, parece uma fortuna. se parece como una fortuna. Então nós estamos vivendo regaladamente. Entonces nosotros estamos viviendo muy bien. E os missionários Los misioneros estão vivendo muito mal. están ahí viviendo muy malo. E isso é uma realidade na nossa Y igreja. eso es una realidad en nuestra iglesia. Os nossos missionários ganham muito mal. Nuestros misioneros tienen muy poco dinero. Mas não é porque nós não queremos dar mais. Pero no es porque nosotros no queremos le dar É más. porque não temos. Es porque no tenemos. Porque o que sobra para missões Porque el que sobra las misiones é o que sobra. el que sobra. El resto, A maioria das igrejas la mayoría de las iglesias não tem nenhum investimento no campo missionário. no tienen ningún investimento en el campo misionero. Somente nela mesmo. Solamente en ella misma. Então nós estamos crescendo. Entonces estamos creciendo. Os nossos sonhos estão
melhorando, nuestros sonidos están buenos, tudo está suenan bien, melhorando. todo está mejor, Mas é para estar mesmo. pero hay que ser así, Porque nós investimos 92% do porque que arrecadamos nosotros investimos 92% de lo que arrecadamos em nós mesmos en nos mismos e 2% dos y missionários. 2% a los misioneros. Por isso os nossos missionários Por eso nuestros misioneros comem mal, comen malo, moram mal, viven malo, se vestem mal se visten malo e tem muitas dificuldades. y tienen muchas dificultades. Eu estou há 8 anos à frente de missões. Yo estoy hace 8 años hacia la frente de misiones E fui missionário y fui misionero durante toda a minha vida. durante toda mi vida. E sempre passei muitas Y dificuldades. siempre viví muchas dificultades. Quando eu reclamava Cuando reclamaba yo, que estava com muitas estaba dificuldades, con muchas dificultades. os meus líderes falavam: Mis líderes hablaban, não, missionário é assim mesmo. no, misionario es así, misionero es así. Só que nós estamos passando uma mensagem Pero nosotros estamos pasando un mensaje para a igreja. para la iglesia. Nós estamos dizendo para a igreja: Estamos diciéndoles, missionário é miserável. misionero es un miserable, Missionário passa mal. misionero vive malo. E aí, Y ahí os nossos filhos não são mais nuestros hijos apresentados como no son missionários. presentados más como misioneros. Quando nasce um filho na nossa igreja, Cuando tenemos un hijo en nuestra eu iglesia, pergunto para a sua mãe: yo se le pregunto a o su que é que você mamá, quer que o seu filho seja ¿qué quando quiere que tu crescer? hijo sea cuando crezca? Eles falam: Ellos dicen, advogado, abogado, médico, médico, dentista, dentista, professores maestros. e pastor e missionário. ¿Y pastor? ¿Y misionero? Não, No. isso não. Por isso não temos missionários. Por eso no tenemos misioneros. Nós levantamos muitas campanhas na igreja. Tenemos muchas campañas en la iglesia. Muitas. Muchas campañas. Campanha para muitas coisas. Campañas para muchas cosas. Mas você já viu Pero ya se miró que pastor levantando uma campanha na igreja? ya se vio un pastor levantando una campaña en la iglesia. 7 dias poderosos. 7 días poderosos. 7 dias de jejum. 7 días de ayuno. 7 dias 7 días de campanha. de campaña. Fazer banner. Hacer banner Para que Deus para que Dios envie obreiros para a envíe sociedade. obreros hacia las misiones. No se ve. Já viu? ¿Ya se vio? ¿Ya se miró? E o que disse Jesus? ¿Y qué dijo Jesús? Orai Orai para que o Senhor para que el Señor envie envíe missionários, misioneros, envie obreiros para a sua envíe seara. obreros. Eu estou em crise. Yo estoy en crisis, Eu estou mal. estoy malo, Porque eu sempre sonhei fazer missões. porque siempre soñé a hacer misiones. Sempre trabalhei para fazer Siempre o que eu trabajé estou para fazendo. hacer lo que ellos están haciendo. E agora, depois que eu estou fazendo, Y ahora después que yo estoy haciendo, eu tenho que falar muitas vezes para missionários: yo tengo muchas veces que decir a misioneros, se vire com o que tem. hay que vivir con lo que tiene ahí. Muitos missionários já me pediram ajuda. Muchos misioneros me pidieron ayuda. E eu tenho que ter um coração muito duro Yo tengo que tener un corazón muy duro para dizer para eles: para decirles, não tem dinheiro. no tengo dinero. Porque quando é para fazer um investimento para missões, Porque cuando se habla de hacer investimentos en misiones, eu tenho que consultar yo tengo que consultar muitas pessoas muchas personas para saber para saber se eu posso si investir puede investir no campo de en missões. el campo misionero. Quando é para a igreja enviar uma oferta para missões, Cuando es para una iglesia enviar una ofrenda para misiones, tem que perguntar para os homens da hay que igreja, preguntar a los hombres de la iglesia, perguntar para as mulheres, preguntar a las mujeres, perguntar para os jovens, preguntar a los jóvenes, perguntar para os ninhos. a los niños. Eu posso enviar essa oferta? ¿Puedo enviar esa ofrenda? Então, eu estou em crise. Entonces que estoy en crisis. Isso reflete Eso refleja o distanciamento de Deus da igreja. el alejo de la iglesia de Dios.
Aí nós ficamos questionando. Aí nosotros estamos aí Por que não há preguntando, curas? ¿por qué no hay sanidades más? Por que não há milagres na ¿Por qué no hay igreja? milagros en la iglesia? Por que não há batismo com o ¿Por qué no Espírito hay Santo? bautismo en el Espíritu Santo? Por que não há a manifestação visível ¿Por de qué se Deus? no hay la manifestación visible de Dios? Porque Deus está olhando do céu Porque Dios está ahí del cielo mirando a tierra, e olhando nós nos divertirmos com nós mirando mesmos nosotros, a gozarse con nosotros. e desprezando a Y tarefa desprezando la tarea de fazer de missões. hacer misiones. Então isso me traz muita crise, Entonces eso trae mucha crisis, isso me traz dificuldades, eso me trae muchas dificultades, mas não me traz pero no me trae o desejo de fazer, el deseo de hacer, o desejo de ir. el deseo de... Está aqui o nosso reverendo, y está ahí nuestro reverendo, nuestro e obispo, quem me conhece sabe que 24 horas quien me conoce que en 24 horas nós estamos trabalhando por missões. estamos ahí trabajando por misiones. Como as igrejas enviavam muito pouco obreiros e recursos para missões. Como la iglesia se enviaban muchos pocos obreros y recursos a las misiones. Falei, então vamos enviar uma igreja 100% vamos levantar uma igreja. Entonces aquí 100%. vamos a levantar una iglesia 100% misionera. E hoje nós levantamos uma igreja, Y hoy tenemos ahí una iglesia, nós já temos cerca de ya tenemos 250 cerca de pessoas congregando nessa igreja. 250 personas congregando ahí. E toda a arrecadação dela Y toda la recaudación de la iglesia vai para missões. se va para misiones. Todos os jovens que estão ali, Todos los jóvenes que ahí están, nós estamos preparando estamos preparándoles para um dia ir fazer missões. para un día salir a misiones. Todos que chegam naquela igreja, Todos que llegan ahí, nós implantamos em seus corações nosotros implantamos en sus a corazones semente de pregar o la evangelho. semilla de pregar el evangelio, De ganhar predicar, almas para de Jesus. ganar almas a Cristo. Então, uma pergunta muito comum que eu faço para todos eles. Entonces una pregunta que hago muy común a ellos: Quantas almas você já ganhou essa semana? ¿cuántas almas se ya ganó esta semana? Oh, pastor, nenhuma. Ah, pastor, ninguna, Mas eu estou cuidando em ganhar. pero estoy tratando de ganar. E eu sempre pergunto, quantos grupos Siempre você les já está pregunto, cuidando? ¿cuántos grupos ya está cuidando tú? Ah, 1, 2, 1, 2, Três. 3. Nós temos jovens com Temos- 14, 15 anos Tenemos jóvenes con 14, 15 años que já está cuidando de várias que están cuidando de famílias, muchas familias, que estão ganhando muitas que almas. están ganando muchas almas. E esses jovens Y esos jóvenes serão missionários, serán misioneros, porque estão aprendendo desde cedo porque a están fazer ahí missões. aprendiendo desde mucho cedo, mucho temprano, Submergidos na sua graça, sumergidos en su gracia. nós conseguiríamos fazer missões. Nosotros seremos capaces de hacer misiones. Deus abençoe. Dios les bendiga. Dios bendiga al pastor Marcio, amén. Director de misiones en Brasil.